Vamos lá, hoje eu vou falar sobre o coração de um adorador. Esse é um tema que eu vivo já há alguns anos, buscando sempre oferecer a minha vida ao Senhor como ministro, como servo dEle. E sempre que a gente fala sobre adoração, o primeiro texto da palavra do Senhor que vem à nossa mente é o texto de João, capítulo 4, versículo 23, não é verdade? Resumindo, ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura, né? E isso nos leva a ter um estilo de vida de adoração. O que é ter um estilo de vida de adoração? É ter sempre uma canção nova nos lábios, um novo cântico, um novo hino. E isso é fruto de uma vida de um homem, de uma mulher que compreende, entende o que o Senhor quer para nós através da sua palavra. Seja a palavra lida, escrita ou cantada, que esse novo cântico esteja nos seus lábios. Como está em Salmos 40, versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Também ter um estilo de vida como adorador é sermos iguais a Jesus, sermos santos como Ele é santo. 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Também ter um estilo de vida como adorador é ter uma vida íntegra. Provérbios 10:9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Ter um estilo de vida como adorador é ter uma vida de estudo e meditação na palavra de Deus. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmos 1, versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ter o estilo de vida de um adorador é ter uma vida de oração e jejum. Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Em Mateus 6,17. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que o vê no secreto. E o seu pai que vê no secreto o recompensará. E por fim, ter um estilo de vida de adorador é ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu fiz essa breve introdução só para a gente trazer a lembrança a respeito daquilo do que nós já vivemos como adoradores. Nós sabemos que precisamos ter uma vida devocional diante do Senhor. Leitura da palavra, oração, jejum, vida íntegra, que não tem nenhuma mancha nos nossos negócios, na nossa conduta familiar, no nosso casamento, na criação dos filhos, na nossa faculdade, na nossa caminhada cristã. Isso é um estilo de vida de adorador. Quando nós paramos para pensar que Deus nos vê de uma forma holística, ou seja, Ele nos vê como um todo, um ser, criado à sua imagem e semelhança, dotado de capacidade, de criatividade, e através do seu Espírito Santo Ele nos dá dons, dom de discernimento, dom de línguas, dom de profecias, todos os dons que estão descritos na palavra. E a ação desse Espírito Santo manifesta em nós os frutos do Espírito Santo, conforme está lá em Gálatas, capítulo 5. Então, ter um estilo de vida é partilhar
em nós e com aqueles que estão à nossa volta, acerca daquilo que nós experimentamos através da palavra do Senhor e da ação transformadora do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas nós não podemos parar somente no nosso próprio contexto, ou dentro da nossa própria casa. Isso é importante e faz toda a diferença na nossa cultura e no nosso estilo de vida, sim. Mas esse estilo precisa ser contagiante. E hoje eu quero pensar com vocês, partindo desse último ponto da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu quero pensar sobre as ações práticas da vida de um adorador, a partir dessa relação com o Senhor, mas também da nossa relação com o próximo. E descobrir o que Deus busca de fato de um adorador. Compreender como vive um adorador sobre essa ótica do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, versículo 38 até o 47. Mantenha sua Bíblia aberta, ou seu celular aí acessado, na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Partindo da ação transformadora do Espírito Santo de Deus, porque eu compreendo que a pessoa, para de fato adorar a Deus, ela precisa ter essa ação, ela precisa ter a presença do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, ela pode chegar, por exemplo, na nossa comunidade e ouvir uma boa música numa celebração de domingo. Ela pode ser tocada pela melodia, pelos acordes. Ela pode se sentir motivada pelas notas maiores e um pouco contrita com as notas menores, mas de fato ela não vai entender ainda o que é acessar o coração de Deus através da adoração, porque isso é feito através de um ato de fé na vida daquela pessoa que é tocada pelo Espírito Santo. Partindo diretamente para nós como cristãos, a vida do adorador, para que nós de fato manifestemos em nós esse estilo de vida, esse adorar em todo tempo, em todo lugar, saindo da nossa vida, transbordando para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos compreender que o adorador, ele precisa amar o próximo. O adorador precisa amar o próximo. Atos capítulo 2, versículo 38, 39 e 40. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. O primeiro sinal de um adorador que ama ao Senhor, ele ama o próximo. A gente vê nesses primeiros versículos que Pedro, com um discurso, creio eu, efusivo, apaixonado, ele tentava convencer aquele povo de que eles precisavam se arrepender. E ele queria livrá-los do pecado. Ele queria livrá-los da condenação e do juízo. Eles queriam livrá-los da morte eterna. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava transbordando, ele estava amando aquele povo. Pedro, assim como os demais apóstolos, eles amaram, eles se entregaram, eles cumpriram um propósito, porque eles compreenderam aquilo que foi ordenado pelo Mestre.
essa ordenança foi dada a cada um de nós, como nós podemos ver em Mateus 23, Mateus capítulo 22, versículo 36, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Você se ama? Sim ou não? Você se ama? Você se cuida? Você cuida da sua família? Em todo tempo você quer o seu bem? Sim ou não? É isso que você tem que fazer pelo seu próximo. É interessante porque às vezes a gente não tem a compreensão de onde deve chegar o nosso amor ao próximo. Quero fazer um exercício prático com você que está aí do lado do seu irmão. Estão todos as famílias, né, os amigos. Quero desafiar você que pode. Aperta a mão do seu irmão. Segura a mão do seu irmão aí. Segurou? Segurou? Aperta um pouquinho ela. Apertou? Doeu um pouco? Pode soltar. O que você sentiu, Daniel? Você sentiu ele apertando a sua mão? Sentiu a dor dele apertando a sua mão? Você sentiu a mão dele? Sentiu? Esse é um exercício prático feito por um neurologista, e eu achei muito interessante. Mudei um pouco a aplicação dele para o nosso entendimento hoje. Mas nós ainda não chegamos, e creio que não vamos chegar, na compreensão do que o próximo está sentindo. Porque ao tocar a mão do seu irmão, ao apertar a mão do seu irmão, na verdade, as suas terminações nervosas da sua mão está sentindo a sua mão, não a mão do seu irmão. A gente ainda não tem essa capacidade. Mas isso é uma prova viva de que, assim como você sentiu essa pressão na sua mão, talvez um pouco de dor, dependendo do aperto de mão, a pessoa que está do seu lado, ela sente também a mesma dor. Olhando para nós como cristãos, o Senhor Jesus, Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, se fez homem como nós, e Ele padeceu das nossas dores. Teve um momento que Ele teve vontade de desistir, sim, assim como nós temos vontade de desistir. Mas como a palavra nos diz, nos afirma que o Senhor Deus nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele sofreu, Ele sentiu dor. Ele sentiu a sua dor, a dor causada pelo pecado. E Ele, por tanto nos amar, se entregou para a morte, com um sacrifício vivo, perfeito, remir os nossos pecados, pagar a nossa dívida, tirar a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso choro, nos livrar do lugar onde haverá choro e ranger de dente, para nos garantir um lugar eterno no céu. E por sentir essa dor, Ele nos deu o exemplo. E o que eu quero trazer na prática com esse exercício que nós fizemos: o seu irmão, ele sente o mesmo que você, é falho, tem frustrações, tem dores. Hoje nós testemunhamos a dor da perda, mas o Senhor nos ensinou, como adoradores, a amar o nosso próximo, como nós amamos a Ele, como nós nos amamos. Porque se nós sentimos dor, nós temos que ter essa empatia e desenvolver em nós a capacidade de abrir mão do egoísmo e olhar para aqueles que estão à nossa volta. Nosso familiar é fácil amar, mas e o desconhecido? E o sujo? E o moribundo?
Então, adorar a Deus é amar ao próximo, como nós nos amamos. Segundo ponto, adorar a Deus é cumprir a nossa missão. Adorar a Deus é cumprir a nossa missão. Atos 2, 40 e 41. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Às vezes a gente está tão imerso na nossa rotina de vida, no nosso trabalho, na criação dos nossos filhos, nos nossos negócios, nas nossas finanças, no cuidado dos netos para os que já são avós. A gente, 24 horas do dia, está ocupado. E por muito tempo a gente às vezes se esquece do nosso propósito, a gente se esquece porque nós estamos aqui. Se você decidiu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele falou para nós assim: você tem que ser luz, você tem que ser sal dessa terra. E Ele nos deu essa ordenança que nós todos conhecemos, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É interessante que, ao conviver com muitas pessoas, inclusive eu, tenho essa certa dificuldade de testemunhar a respeito daquilo do que eu tenho vivido com Deus. A minha realidade hoje mudou um pouco. Eu não estou somente trabalhando com pessoas da igreja, não estou trabalhando somente com o time de staff da igreja, trabalhando agora externamente em algumas iniciativas, outras empresas. Eu tenho tido a oportunidade de falar do Senhor para pessoas que não o conhecem, ou têm uma cultura cristã, por causa dos pais ou dos avós, mas que hoje não vivem uma vida com Deus. Recebendo esse mandamento do Senhor, essa ordenança de ir e fazer discípulo, nós temos que compreender que o adorador, para cumprir a sua missão, assim como Pedro estava aqui, insistindo com estas pessoas, e a pregação dele foi tão envolvente, foi tão contagiante, que só naquela noite, mais de 3.000 pessoas aceitaram, entregaram sua vida a Jesus, e foram acrescentadas naquele momento, naquela pregação. O que nos impede hoje de ter uma pregação, não digo um discurso, mas de vivência, de experiência? Nós temos acesso à palavra, nós temos o Espírito Santo que nos direciona, ilumina o nosso entendimento, nós temos o mandamento, nós compreendemos o propósito, mas a nossa luz não está brilhando, o nosso sal não está temperando. O que precisa para que nós de fato possamos adorar ao Senhor, cumprindo a missão que Ele nos deu? Nós precisamos de fato nos desprender de nós mesmos, utilizar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pastor Valmir tem falado tanto para a gente sobre o nosso mandato cultural, sobre testemunhar, sobre viver apaixonadamente aquilo que nós cremos na palavra, na Escritura. Conversando na semana passada com um grupo de amigos, um testemunho interessante sobre o testemunho. A líder de pequeno grupo desafiando as lideradas: gente, fale do amor de Deus para os seus amigos, para a sua família. Aí a irmã falou assim: não, mas eu não sei falar, não sei pregar, eu não conheço a Bíblia bem. Ela falou assim: você já experimentou testemunhar daquilo que você tem vivido? Testemunha. Você tem recebido algo de Deus? Testemunhe.
disso para as pessoas. E ela falou, tá, vou tentar fazer isso. Meio descrente assim da ação. Ligou para a mãe não cristã. Ela falou, oi mãe, tudo bem? Ah filha, está acontecendo isso assim assado, você sabe que a gente tem passado por isso e por isso. Ela falou assim, mãe, tá difícil, né? Tá. Eu falei, então, mas eu quero testemunhar, eu quero falar para você o que eu tenho vivido, o que Deus tem feito na minha vida, no meu casamento. E ela começou a falar. Ela falou assim, mãe, Deus fez isso pela minha vida, a senhora crê que Ele pode fazer algo pela senhora? Ela falou assim, minha filha, eu creio. Aí ela, você crê? Ela assustou, ela falou assim, creio. Ela falou, tá. Aí ela chegou na líder e falou assim, você acredita que minha mãe acreditou no que eu falei? Eu falei assim, sim, você testemunhou o que você tem vivido. Aí eu falei assim, não, vamos ler o livro de João com ela. Começou a ler, discipular a própria mãe. Um exemplo simples de compartilhar aquilo que nós temos recebido de graça, aproveitando as oportunidades. Isso gira em torno também da nossa influência. O que é influência? Não é sobre aquilo que eu sei, a respeito daquilo que eu faço, a respeito daquilo que eu conheço, mas aquilo que eu estou disposto a abrir mão. Um exemplo claro desse amor, de cumprir a missão, é nós buscarmos nos envolver de fato com as pessoas e termos uma escuta ativa. O que é isso? É parar para ouvir de fato, sem pensar no que eu quero falar, no que eu estou passando, no que eu preciso viver, no que eu preciso dizer. Não, só parar e escutar diante das oportunidades que a vida nos dá, que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos envia essas oportunidades. De estar com um colega de trabalho, num momento informal e perguntar, e aí, está tudo bem? Se você tem proximidade e você quer de fato intencionalmente saber se realmente essa pessoa está bem, o Espírito Santo de Deus já começa a agir ali. Ah, cara, não estou muito bem, tive alguns problemas com a minha esposa. Ah, cara, não estou bem, eu estou tendo alguns problemas financeiros na minha empresa, estou tendo alguns problemas com funcionários, não estou conseguindo suprir a necessidade financeira para cobrir a minha folha de pagamento. Isso é o que nós vivemos. Aí você começa primeiro a identificar qual é a necessidade dessa pessoa. Essa pessoa vai criando afinidade, vai abrindo o coração dela, porque ela precisa de solução. Aí você fala, ela precisa de uma solução financeira. Não, ela precisa de uma solução que mesmo em meio às adversidades, ela possa ter paz. Porque ela pode estar vivendo sim um momento de dificuldade financeira, familiar, com os filhos, enfim. Mas se você que tem a solução, que a palavra da vida, pode compartilhar daquilo que você tem vivido e assim ser usado pelo Espírito Santo de Deus para ser um agente de transformação, com certeza você vai cumprir a sua missão. Amém? Terceiro ponto. O adorador ensina a palavra de Deus. Atos 2, 42 e 43. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. É interessante ver que tudo aquilo que nós replicamos hoje, tudo aquilo que nós somos, não foi o simples fato do autodesenvolvimento. Você hoje tem características que você aprendeu dos seus pais, as boas e as ruins. Você tem isso em você, na sua cultura. Talvez a forma como até a forma como você segura o talher para comer, é fruto da sua criação. A forma como você se relaciona, algumas pessoas são mais extrovertidas, fleumáticas, outras são mais caladas, mais tranquilas, não se comunicam muito bem. Isso tudo é fruto da sua cultura, fruto daquilo que você tem vivido.
Olhando para Pedro, ensinando, nesse momento, ele estava ensinando aquilo que ele aprendeu com o mestre. Nós só podemos ensinar aquilo que nós aprendemos com alguém. Por exemplo, tocar violão. Tocar violão, eu aprendi, eu falo assim, eu sou autodidata, mas eu aprendi vendo meu pai tocar violão. E depois eu me esmerei vendo alguns vídeos de pessoas ensinando técnicas, porque alguém tinha que ensinar algo. Então, as pessoas, o povo que está sedento, o povo que precisa compreender e entender que existe um Deus que salva, que liberta, que enviou seu Filho, eles precisam de alguém que ensine. E a ordenança que o Senhor nos deu está descrita em Mateus 20, 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, como filho do homem, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu me recordei da palavra, de uma frase que o pastor Robert Lai, quando esteve aqui, pregando, ministrando, em uma das nossas conferências, ele falou que no reino de Deus não existe mais lugar para rei, só para servos. E como o Senhor Jesus nos falou, aquele que quiser ser grande entre vocês, que sirva a todos. Então eu quero ser grande, grande aos olhos do Pai, servindo, me dispondo, indo, cumprindo assim a minha missão. Então, como nós podemos servir de forma prática? Você que compreende o que nós temos feito enquanto agência de Deus, você faz parte deste lugar. Nós temos ofertado, nós temos dizimado, nós temos enviado missionários, nós temos orado, nós temos tido trabalho voluntário. Como nós trabalhamos de forma voluntária? Na Cibapa, no bazar, né, Regina? Nas viagens missionárias, né, Kézia? Nos atendimentos, na feijoada, que a Glauciane está lembrando ali, com os projetos, com o propósito que Deus tem para esta cidade, para esse estado e para esta nação. Tudo isso é feito a 4 mãos. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos ir muito além. E o Senhor usa pessoas comuns, como eu e você, para fazer coisas extraordinárias no nome dEle. Isso é ser servo. Isso é adorar ao Senhor, servindo com alegria, com as nossas vidas, dons e talentos, com tudo que nós temos e somos ofertados ao Senhor. Esse é o que Ele espera de um verdadeiro adorador. 4º ponto. O adorador mantém a comunhão. Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Nesse tempo que nós estamos vivendo de uma prática pós-pandemia, nós temos visto os desafios que nós estamos vivendo como igreja. Com essa pressão que nós vivemos por causa do isolamento social, por causa do momento de crise sanitária, crise de saúde, nós fomos isolados. Por um bom tempo nós estivemos nas nossas casas, um momento de incerteza, e isso nos afastou. Isso não foi bom para nós, porque Deus nos fez seres relacionais. Nós precisamos do contato. Nós precisamos do toque, do abraço, do cheiro, da fala, do cheiro das panelas cozinhando, né? Daquele cheiro agradável de alimento, de ter essa comunhão, de estar juntos. E esse isolamento causado por causa da pandemia que nós vivemos, gerou algumas sequelas
deixou já algumas marcas. Muitas pessoas não somente se distanciaram socialmente, mas se distanciaram espiritualmente do convívio dos santos, da comunhão digital através dos pequenos grupos. Eu não aguentava mais reunião online, né? Não sei vocês. Reunião online é algo que é bom profissionalmente, né? É efetivo, não tem muita enrolação. Você vai numa reunião online, meia hora, 1 hora, trata dos assuntos que precisam ser tratados, resolve e parte para a produção. Agora, quando a gente trata de pessoas, de relacionamentos, de vidas, de cuidado, reunião online ajuda sim a se conectar com pessoas de outras cidades, de outros estados, assim como tem acontecido na rede de intercessão da nossa igreja. Pessoas de diversos estados, até de outros países, estão conectadas, orando juntos. É uma ferramenta fenomenal. Mas para o cuidado, é difícil. E as empresas de tecnologia, aproveitando esse momento onde havia uma necessidade de suprir essa atenção que nós seres humanos temos, eles começaram a desenvolver e melhorar as tecnologias de entretenimento, esses artifícios tecnológicos e as ferramentas de autossatisfação, né, de self-satisfaction, como é conhecido, e essa ideologia do seja feliz sozinho. A gamificação de todas as coisas, é realidade virtual, e agora a gente já está aí numa nova transição para o chamado metaverso, realidade aumentada, e tudo isso foi perigosamente suplantando, principalmente os filhos, os mais novos, que já são nativos digitais, se envolvendo com essas tecnologias. Isso, não que isso seja ruim não, mas o perigo de manter as pessoas longe umas das outras. E a sutileza que o inimigo colocou no coração de muitos cristãos foi de que estamos distantes, eu posso cultuar da minha casa, eu posso assistir um culto e está tudo bem, eu leio a minha Bíblia, o Senhor é quem me pastoreia. E as pessoas começaram a perder o vínculo com o próprio Deus. E o risco, quando nós temos esse discernimento e o entendimento desse distanciamento do próprio Deus, é que, quando nós nos distanciamos de Deus, nós suplantamos o Espírito Santo. E quando nós suplantamos o Espírito Santo, nós perdemos a ação transformadora e santificadora do Senhor. Então nós deixamos de amar o próximo e deixamos também de nos amar, porque nós caminhamos em uma rota contrária daquela que o Senhor tem para nossas vidas. E o que aconteceu? As pessoas deixaram a comunhão, deixaram o pequeno grupo, e agora nós estamos já voltando para a comunhão presencial e as pessoas não estão vindo. E como adoradores, e falo agora como ministro de louvor, nós buscamos sempre ofertar ao Senhor o nosso melhor com excelência, a nossa melhor música, a nossa melhor performance, as melhores tecnologias, para agradar ao Senhor, não para oferecer entretenimento para as pessoas. O que nós precisamos de fato é da ação transformadora do Espírito Santo, de corações sendo atraídos novamente, corações queimando pelo Senhor, juntos. A brasa fora do braseiro, ela se apaga, mas juntos, sendo aquecidos pelo Espírito Santo, nós podemos vencer as astutas ciladas do inimigo, que tem usado de todas as artimanhas, inclusive tentando desvirtuar a cultura e a educação cristã que os pais têm implementado nos seus filhos, através das distrações e entretenimentos tecnológicos. Então nós precisamos ter cuidado, não perder a comunhão, manter a comunhão com o Senhor. Hebreus 10, 25.
Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não perca o vínculo, não perca a conexão com o Senhor. Cuidado com as vozes externas, a palavra de Deus. Cuidado com o que as pessoas falam na internet. Tem muita gente sabendo de muita coisa. Fique com a palavra do Senhor. Permaneça na comunhão. E o estudo de PG dessa semana: não pule do barco no meio da tempestade. Não abandone o barco. Se o Senhor mandou você ficar, fique. Ele vai estar guiando. Ele vai estar nos direcionando. Por fim, o último ponto. O adorador simplesmente adora. Atos 2:47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Simplesmente adorar diante das circunstâncias, apresentando as nossas vidas ao Senhor com alegria ou na dor, nas conquistas, nas derrotas, fazendo como Davi, adorando ao Senhor. Se ele estava alegre, ele celebrava. Se ele estava sob a pressão da perseguição dos seus inimigos, ele clamava, ele oferecia cânticos de súplicas ao Senhor. Quando ele voltava vitorioso das guerras, ele oferecia altares ao Senhor e celebrava. Quando ele desobedecia e voltava derrotado das guerras, ele se humilhava com o povo, com panos de saco, o Senhor em quem nós pecamos, mas ele sempre adorava. Ter um coração segundo o coração do Senhor. Davi foi assim, adorador. Mesmo tendo tantas falhas, como nós sabemos que ele teve. Assim como nós, o Senhor conhece as nossas falhas de caráter, as nossas falhas de conduta, os nossos pecados em pensamentos, em palavras, em ações. O Espírito Santo de Deus é quem nos convence daquilo que nós devemos entregar diariamente ao Senhor, pedindo perdão, adorando, nos prostrando diante da grandeza de quem Ele é. Hebreus 12:28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Finalizando, nesse pequeno trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 38 ao 47, de uma forma simples e prática, como um adorador deve com a sua vida adorar ao Senhor, servindo, ensinando, amando ao próximo, adorando ao Senhor em todo tempo e lugar. E o que nos faz viver uma vida abundante? A esperança de estar na glória, de chegar na glória, aprovados como servos fiéis do Senhor. Mas Ele nos garantiu também, ainda que, enquanto Ele não vier para nos buscar, desfrutar de uma vida abundante. Convido vocês a se colocar de pé. E essa promessa do Senhor, conforme em Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor nos afirma assim: se você crê, você recebe essa palavra. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor o teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres.
O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás às muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Um adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade, ele obedece ao Senhor, e todas essas bênçãos virão e te acompanharão.